Olá, doutores, boa noite. Tudo bem com os senhores? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar um assunto sempre um tanto problemático, né? Sempre um tanto espinhoso, eu diria que sim, sempre um tanto espinhoso. Um assunto sempre muito espinhoso. E de que trata, opa, calma aí, e de que se trata esse assunto espinhoso, não é? Eu fiz questão, é a primeira vez que eu trago uma figura para vocês da nossa aula. Eu fiz questão de trazer essa figura e eu acredito que essa figura diz muita coisa sobre o que nós vamos estudar hoje, não é? Direito de vizinhança. Dá uma olhadinha aí na, na, na imagem, né? Pensa, olha, direito de vizinhança, uma portinha, vende-se um trombone. Do lado, graças a Deus. Por quê, né? Bom, primeiro que a grande maioria das pessoas, eu até tenho um professor, bom, vocês têm aula com o Neivaldo já, né? Vocês têm aula com o Neivaldo nesse semestre. E o Neivaldo que, às vezes, ele tem uma frase célebre que ele fala, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um gato. Aí você fica, ou eu vou dar um gato pro fulano, eu vou te dar um gato, vou dar um gato pro fulano, a gente fica meio assim, né? Por que dar um gato? É porque ele tem 7 vidas, assim você fica tranquilo para cuidar já que a pessoa gosta tanto de cuidar da vida, então dá um gato para a pessoa, porque só o gato já tem 7, uma brincadeira do professor Neivaldo, enfim. Entretanto, quando nós pensamos no direito de vizinhança, em primeiro lugar, o direito de vizinhança, ele já está diretamente ligado à própria lei, à própria letra da lei. Na verdade, sabe aquela máxima, o meu direito está enroscando na minha blusa. Calma aí, calma aí, calma aí. Sabe aquela máxima de que, acho que agora fica melhor. Aquela máxima de que, olha, o meu direito o meu direito termina onde começa o direito do outro, enfim. Com o direito de vizinhança, é uma das partes onde mais vale essa situação. O direito de vizinhança, ele tem esse dever de regular a convivência em sociedade. E nem sempre conviver em sociedade é uma coisa fácil. Nós, seres humanos, somos seres gregários por natureza, mas viver em sociedade não é fácil. Viver em sociedade é uma tarefa árdua e muito árdua. Tá? E aí, claro que se nós temos esses conflitos de interesses dentro da nossa sociedade, o Estado, pensando naquela função maior do Estado de protetor da sociedade, o Estado parou e pensou, opa, calma aí, vamos pôr ordem nisso aí. Vamos pôr ordem, porque senão vai virar bagunça. Então, o direito de vizinhança, ele consiste num conjunto de regras, num conjunto de normas que regulam a convivência entre esses vizinhos, que tentam conciliar interesses que em um determinado momento podem parecer interesses antagônicos. Nem sempre as pessoas conseguem entrar num acordo do que elas querem, do que elas desejam para si, e nem sempre o que elas desejam para si interfere exclusivamente só na sua vida. Às vezes o que a gente deseja para a gente interfere também na vida do outro, interfere também na vida do nosso vizinho? Sim, eu vou até, para quem está olhando a câmera assim, aqui, eu vou até mostrar ali ao fundo, olha quem está lá. Um álcool em gel e o Apolo, não é? Meu saxofone, que eu gosto tanto dele. Agora, eu já não sei dizer para os senhores se os meus vizinhos gostam tanto quanto eu.
Enfim, ó, mas não toco fora do horário, até porque também moro em apartamento, tem um bebezinho no apartamento do lado, tem tudo isso, não é? Eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas eu não sou tão monstro assim. Mas, doutores, vamos lá então? Vamos conceituar o que é o direito de vizinhança? Vou trazer um conceitozinho basiquinho aí para vocês, tá bom? Combinado? Ops, calma aí, que eu tô tentando dar um copia e cola. Ah, não, ele tá aqui. Olha lá. Então, trouxe aí para vocês. Opa. Vamos por aqui, ajustar. Olha lá. Conceito. Os direitos de vizinhança são limitações. Olha lá. Ih, ficou um pedaço lá. Impostas por normas jurídicas. Ou seja, ó, são limitações impostas por normas jurídicas às propriedades individuais. Mas tem um porquê. E qual que é o porquê? Qual que é a finalidade? Que tem esse escopo, essa finalidade de conciliar interesses entre proprietários vizinhos. E dessa forma, a partir do momento que existe uma lei, que existe uma regra, e eu sou obrigada a seguir essa regra limita o meu direito de propriedade. Imagina que agora fosse 23 horas. E eu resolvesse querer tocar o meu saxofone às 23 horas, eu poderia? Não poderia. Uma outra situação, imagina que eu moro num bairro que é exclusivamente residencial, que não se permita comércio. Eu quero montar um comércio, não vou poder, por quê? Porque a lei proíbe. Uma outra situação, e a gente já viu, olha aquela distância de 1,5 m para as divisões, que eu não posso ter uma janela menor, com uma distância menor de 1,5 m do meu vizinho e tal. Não sou eu que escolho, é uma determinação da lei. Então a lei, ela vem e faz essa imposição. E a partir do momento que existe uma imposição legal, ou seja, uma imposição que ou eu sigo, ou se eu não seguir, eu muito provavelmente sofrerei alguma sanção, existe essa limitação no meu direito de proprietário. Sim, existe essa limitação do meu direito de proprietário, tá bom? Então, olha lá, os direitos de vizinhança são essas limitações impostas por normas jurídicas às propriedades individuais, com o escopo, ou seja, com a finalidade de conciliar interesses de proprietários vizinhos, reduzindo, ó, vou até marcar aqui pra gente, ó, reduzindo os poderes inerentes ao domínio, tá bom? Vai lá, reduz o nosso poder inerente ao domínio de modo a regular a vida em sociedade. Ou seja, a ideia do direito de vizinhança nada mais é do que essa ideia de fazer a regulação da vida em sociedade. Essa regulação de vida em sociedade, aí, calma aí. Tá um barulho lá na rua, terrível. Espero que não saia no nosso vídeo. Alguém com aqueles escapamentos mega barulhentos, sabe? Olha lá. Então, nós temos sim esses direitos de vizinhança que regulam a nossa vida, a nossa convivência social, não é? Só que essa regulação da nossa convivência social, ela nos traz limitações dentro do nosso direito de propriedade. Mas essas limitações são limitações que são criadas para manter a ordem e a paz social dentro daquele determinado grupo, dentro daquela determinada vizinhança. E os direitos de vizinhança, ele tem alguns fundamentos. Quais são esses fundamentos do direito de boa vizinhança, do direito de vizinhança? Opa, enroscando direito de vizinhança. Primeiro deles, lealdade. Ai, tá negrito.
Lealdade. A lealdade é um dos fundamentos do direito de vizinhança. Segundo fundamento, boa fé. E o terceiro fundamento, a função social. Olha lá. Então, se nós pensarmos, a lealdade, nós temos que ser leais. Eu acho que antes de qualquer coisa, mesmo de necessitarmos de uma imposição da lei, nós temos que pensar que é aquilo que eu falei para vocês. Olha, o meu direito termina onde começa o do outro. Tá, eu tenho o direito de tocar um instrumento mega barulhento. Porque o saxofone não dá para dizer assim, não, eu vou tocar bem baixinho. Não dá para tocar bem baixinho. Ou você toca alto, porque é um instrumento que toca alto, ou você não toca. Então eu sei que eu não vou tocar em horários que eu entenda inadequado. É o mínimo de consideração que eu tenho com o meu vizinho. Mas até às 10 eu posso. Tá bom, mas pensa aí, agora são 9h20, 9h15. Agora são 9h15, sabe? Eu sei que o meu vizinho tem um bebezinho, que é bebezinho, não é tão pequenininho assim, mas eu sei que esse horário, não é? Pelo pouco que eu sei da vida do bebezinho, é o horário que o bebê está lá dormindo, está entrando num processo de querer dormir. Para quem já cuidou de criança ou para quem tem filho, sabe que começa com aquele sono com aquela mãe, enfim. Não é o horário que eu vou poder tocar, entendeu? Não é o horário que eu vou querer estudar, pegar lá meu livro, meu caderno de música, eu vou começar a estudar. Não é esse horário. Por quê? Porque é uma questão de lealdade, respeitar. Mas se a gente pensar, não é? Olha, mas sai a lei do psil, a lei de qualquer coisa. Calma. Não é só a lei que deve... nós não devemos fazer algo só porque a lei nos impõe. Nós temos que pensar na boa convivência. Por isso, um dos fundamentos é o fundamento da lealdade. Fundamento da lealdade que está intimamente ligado, eu diria até que nem só coadunado, eu diria que mesmo entrelaçado com a questão, né, com outro princípio que é fundamento do direito de vizinhança, que é a boa-fé. Não é? Tudo que eu for fazer, né, o direito já, por si só ele já pressupõe a boa-fé, a boa-fé ela já é uma suposição dentro do direito, então a gente também, no direito de vizinhança, a gente tem que buscar isso, na verdade, em quaisquer relações que nós temos dentro da nossa vida em sociedade, não é? Seja com um amigo, um vizinho, com um companheiro ou uma companheira da nossa vida amorosa, seja com familiares, enfim, a boa-fé ela deve sempre ser um fundamento e não seria diferente aqui para a gente, agora dentro do direito de vizinhança, que é o nosso foco principal. E mais, a função social. Ixi, aí a função social já traz essa questão muito mais ampla mesmo. Por quê? Porque a função social, nós já falamos um pouco de função social, vocês já devem ter estudado um pouco de função social dentro do direito constitucional. Não tenho a menor dúvida que quando vocês estudaram contratos, vocês também falaram da função social do contrato. Os contratos também têm sua função social. E aqui dentro do direito de vizinhança existe também essa função social, essa ideia de pensar não o que é bom para a professora Alessandra, não, é de pensar o que é bom para aquela sociedade. Pensa, vamos imaginar que eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de dormir tarde, porque eu rendo mais à noite, e não tenho problema com barulhos para dormir, mas a maioria das pessoas, eu tenho que pensar nisso, na maioria. Bom, então o que prevalece? Para a maioria, pensar na função social, pensar na sociedade. Então, olha, a maioria das pessoas, né, não nessa situação de exceção que a gente está vivendo, de pandemia, não é o caso, mas a maioria das pessoas em geral acordam cedo, trabalham o dia inteiro, enfim. Então, não dá para pensar que aqui no edifício onde eu moro,
eu vou querer que todo mundo possa fazer barulho a qualquer hora, até 1h30, 2 horas da manhã, porque eu, por mim, tudo bem, e sem me preocupar com o outro. Não, a ideia é de pensar na coletividade, pensar na maioria. E o direito de vizinhança, ele preza por essa função social, pensar na coletividade. E aí, pensando dentro da função social, eu perguntaria uma coisa para vocês. Qual é a natureza jurídica do direito de vizinhança? Qual seria a natureza jurídica desse direito de vizinhança? Pensa comigo. O professor adora perguntar isso para vocês, não é? Adora. O professor adora. O que é a natureza jurídica? A natureza jurídica do contrato, a natureza jurídica do trabalho, a natureza jurídica disso, daquilo. E às vezes o aluno fica meio em dúvida. E tal. Mas eu vou dar uma dica para você. Para você não esquecer mais o que é natureza jurídica. Olha, toda vez que alguém perguntar a natureza jurídica de algum instituto, não é? Dentro do direito, faça-se duas perguntas basiquíssimas. Primeiro, o que é isso dentro do direito? O que é esse instituto dentro do direito? Se pergunte isso. Calma aí, o que é isso dentro do direito? Ai, já comecei a surtar, tá vendo? O que é isso dentro do direito? O que é esse instituto dentro do direito? E o que é e para que serve isso? Qual é a mens legis? Por que a mens legis? Por que o ordenador, o legislador criou isso dentro do direito, criou esse determinado instituto? É isso que a gente tem que pensar. O que é e para que serve? O que é e para que serve? Em 99% dos casos dá certinho, você vai conseguir responder qual é a bendita da natureza jurídica de um determinado instituto de um determinado instituto do direito. Aí eu faço a seguinte pergunta para os senhores, agora, já, nesse momento. Isso, vamos lá. Qual é a natureza jurídica do direito de vizinhança, dos direitos de vizinhança, né? Não é porque vários. Qual é a natureza jurídica dos direitos de vizinhança? Vai, 1 segundo que eu bebal para vocês pensarem. Pensaram? Opa, calma aí, o que é? Bom, volta lá no conceito, que a gente acabou de falar do conceito. Bom, é uma forma de limitação, uma limitação imposta por normas jurídicas que reduz os meus poderes. Não é? E os interesses, né? Ele limita os interesses, olha lá, de proprietários vizinhos. Então, ele limita o interesse de proprietários vizinhos. Vamos pensar junto. São formas de limitações impostas pela lei, limitações que há determinadas propriedades individuais que vão limitar o meu direito de propriedade. E até agora nós estávamos falando que eu, na condição de proprietário, via de regra, eu sempre falo isso para vocês, desculpa, via de regra, aquele que é proprietário, ele tem o direito de usar, dispor, fruir e gozar da coisa e reavê-la de quem a detiver injustamente. Esses são os direitos de propriedade que estão lá no 1228. Ai, gente, me deu um branco agora. Ai, gente. 1228, tá certo, Alessandra. Calma. O 1196 da posse e o 1228 isso. Tá certo.
É porque você sabe que eu já sou meio fora da casinha, depois de pandemia, acabei de sair de uma reunião com o pessoal da faculdade agora, enfim, isso mesmo, 1228. Então, o proprietário tem o direito de usar, dispor, fruir e gozar da sua propriedade e reavê-la de quem a detiver injustamente. Então, essa limitação, bom, quem é que pode sofrer limitação, então? O proprietário. Então, o que é essa obrigação? O que é esse direito de vizinhança? Tô esperando a sua resposta. Eu falo, eu fico esperando, sabe? Vai vendo, a louca. Bom, olha, e para que serve isso dentro do direito? Bom, serve para regular, ok. E o fato dela limitar propriedades individuais, ela limita para quem? Para o morador, para o proprietário? Ela limita, vamos pensar, ela limita os direitos de vizinhança, eles limitam o morador ou o proprietário? O morador ou o proprietário? Quem é que vai responder? É o morador ou o proprietário? Pensa que quem é o morador não é o proprietário, é um locatário. E aí? Quem é que vai responder por isso? Olha, viu como que não é tão simples assim, mesmo na teoria? Bom, então olha, qual que é a natureza jurídica? A natureza jurídica é que é uma obrigação propter rem. Lembra o que é uma obrigação propter rem? Essa obrigação propter rem é aquela obrigação que está diretamente ligada à coisa. A obrigação propter rem é aquela obrigação que é uma mistura de direitos reais com direitos obrigacionais. É uma obrigação que está ligada à coisa. Quem é que vai estar, que terá o seu direito limitado? O proprietário. O proprietário vai sofrer essas limitações. E se tiver algum problema, quem é que vai responder? O proprietário. O proprietário tem esse dever. Então, se eu disser para vocês qual é a natureza jurídica, natureza jurídica é de que os direitos de vizinhança são obrigações propter rem, porque na verdade elas não estão ligadas especificamente à pessoa física do proprietário. Elas são direitos que limitam a forma de usar o bem. A limitação não é a limitação da figura da pessoa física, mas é uma limitação de como a pessoa física usa o bem. Conseguiram entender? Então, olha, por que a grande maioria da doutrina, a doutrina majoritária, entende que os direitos de vizinhança são obrigações propter rem, porque eles não limitam a pessoa física, eles limitam a forma como a pessoa física vai usar a coisa. Pessoa física ou jurídica, né? Por quê? Porque pode limitar a forma como uma empresa, pessoa física, aquela que está lá constituída no contrato social, vai usar uma determinada área, tá bom? Então, limita a forma como o proprietário vai usar o bem. Ela não limita o proprietário desse bem. Ela limita a forma como o proprietário vai usar esse bem. Olha lá, eu trouxe aí, vamos trazer o conceito para vocês. Vamos lá, vamos lá. Não muito grande. Não. Olha lá. Qual é então a natureza jurídica? Natureza jurídica dos direitos de vizinhança é que trata-se, não é? Para a doutrina majoritária, trata-se de uma obrigação propter rem, porque tem natureza ambulatória, que eles chamam de ambulatória, ou seja, uma natureza da coisa, está ligada à coisa. A limitação, na verdade, quem sofre é a coisa, tá bom? E as pessoas têm que cumprir essas limitações pelo simples fato de serem vizinhos. Olha, o fato de eu ter o meu vizinho aqui do lado significa que eu tenho que usar a minha propriedade do jeito que a lei
diz que eu devo. Mas não é por causa da professora Alessandra, do imóvel, mas por causa do meu vizinho. Pensa que ao invés de morar num apartamento, que eu morasse em casa. E o meu terreno é muito grande. Posso fazer um monte de janelas? Posso. Sem ter que me preocupar? Sim. Não vou me preocupar com a distância, porque meu terreno é muito grande. Agora, calma, se eu tenho terrenos pequenos, eu sei que a lei me traz a imposição de que eu não posso construir varanda, que eu não posso construir janela, que eu não posso construir sacadas a uma distância menor de 1,5 m. Então, eu não posso fazer uma janela com uma distância menor de 1,5 m. Aí, a minha propriedade sofre limitações. Porque se eu tenho um vizinho a menos de 1,5 m, eu não posso construir. Agora, se eu tenho uma casa pequena num terreno muito grande, posso construir quantas janelas eu quiser? Posso. Ah, quero uma casa só de janelas, quero paredes de janelas. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Por isso que eu quero que vocês entendam que a limitação, por isso que a doutrina majoritária chama de obrigação própria terreno, porque é uma obrigação ambulatória, essa obrigação própria da coisa. Na verdade, está ligada à coisa. E independente de quem seja o proprietário, se sou eu, Alessandra, se é a doutora Vivi, se é a doutora Patrícia, se é a doutora Sol, se é a doutora Jaque, não importa quem for o proprietário, os proprietários daquela vizinhança deverão seguir as regras impostas pela lei. Certinho? Tranquilo? Sim, não, talvez? Espero que sim. Espero muito que sim. Então, eu até vou tentar, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui para colocar para vocês. Aí. Eita, calma. Muita calma nessa hora, a gente já percebeu que as tecnologias não nos damos muito bem. Vou tentar colar aqui, já vai para outra página, porque é grande. Olha lá, eu trouxe para vocês uma diferenciação. A diferença do que é uma servidão e do que é o direito de vizinhança. Só para nós fazermos essa comparação. Olha lá, as servidões. Uma servidão, ela vai decorrer da vontade manifesta da parte. Ou seja, a parte, ela quer manifestar, propõe aquela servidão, tá? Uma servidão de passagem, por exemplo. Agora, o direito de vizinhança, ele decorre da imposição da vontade dessa pessoa. Olha lá. As servidões também são direitos reais sobre coisa alheia, onde o prédio dominante possui a prerrogativa sobre o prédio serviente, sem que a recíproca seja verdadeira. Calma aí, já vamos falar disso. E olha, lá no direito de vizinhança, são as limitações do domínio, implicando em direitos e deveres recíprocos. Como assim? Vamos pensar? Imagina aí uma servidão de passagem. Eu tenho um imóvel que está lá encravado, incrustado numa determinada área. Eu vou ceder a passagem para esse imóvel, ok. Ou, ainda assim, houve essa cessão dessa passagem, mas não significa que porque eu cedi 1 metro um caminho de 1 metro de largura por 5 de comprimento, que o terreno lá do fundo é obrigado a me dar essa mesma passagem. Não há direitos recíprocos, entendeu? Não existe direito recíproco. Por quê? Porque a propriedade que está encravada, ela precisa dessa passagem. Já aquele que não está encravado, para que ele vai querer passagem lá para o fundo ainda? Pensando lá no meio, não faz o menor sentido. Então, na servidão, não existe esse dever de reciprocidade. Agora, no direito de vizinhança, o dever de reciprocidade existe. Ou seja, o efeito aqui dessa lei é erga omnes. Ah, tudo bem, eu não posso construir uma janela a menos de 1,5 m do meu vizinho. Ok, mas isso vale só para Alessandra? Não.
Isso vale também para o meu vizinho, minha vizinha aqui, ó, ela é tão bonitinha, gente. O bebezinho, o nome da mãe eu nem sei, sabia? Mas enfim, tem lá os pais da Alice, que são os meus vizinhos aqui. Vamos imaginar que a gente morasse em casa, não em apartamento. Se ela quiser construir uma janela, ela pode? Pode, desde que tenha pelo menos a distância de 1,5 m. Então, por isso, o direito de vizinhança traz essa reciprocidade. Para quem? Para toda a vizinhança. A regra é que o direito de vizinhança vale para todos os proprietários daquela determinada vizinhança. E isso vale também para as regras de um condomínio edilício. Para as regras de um condomínio edilício, vai ter essa validade também? Sim, também terá essa validade. E olha lá, as servidões, por ser um direito real sobre o imóvel, só é constituída com registro em cartório. Porque ela não é uma determinação da vontade das partes. Se ela é uma determinação da vontade das partes, vai ter o registro lá no cartório, porque uma vez constituída essa servidão, não vai conseguir desconstituir, ou não é tão simples de desconstituir-se, principalmente em situações que o imóvel é encravado. Tá? Agora, o direito de vizinhança precisa registrar em cartório? Não precisa registrar em cartório. Mas por quê? Por que será que o direito de vizinhança não precisa ser registrado em cartório? Vou explicar para os senhores. Por que não precisa? Porque ele está aqui, ó. Isso, porque o direito de vizinhança, não lembra que nós vimos lá no conceito que os direitos de vizinhança são limitações impostas por normas jurídicas? Então, são direitos impostos por normas jurídicas. Essas normas jurídicas estão dispostas onde? No nosso ordenamento jurídico. E se já está na letra da lei, preciso registrar em cartório? Não preciso registrar em cartório. Certinho, doutores? Tranquilo? Vamos lá. Bom, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui porque já deu meia horinha, tá bom? Aí depois a gente continua a matéria num outro vídeo.